Olá a todos! Vamos começar mais uma live aqui no canal Meu Eu Minha Voz, um especial de Aida Kellen, que é uma amiga cantora, mamãe cantora, e ela estará falando com a gente sobre a questão mesmo de organização muscular, da parte respiratória, a parte fisiológica, tá? Que beneficia tanto nossa voz, né? Então vamos aguardar aqui. Olá, Praias, Recife, Pernambuco, tudo bem? Vou pedindo para as pessoas que estejam entrando aqui, ajuda a gente a divulgar a live. Vou estar enviando também na setinha, tem umas setinhas aqui embaixo, ó. Daí convidando as pessoas para estarem conosco. Vai ser extremamente proveitoso para todo mundo. Aqui convidando alguns enquanto a gente espera a nossa convidada, a Aida. Deixa eu ir me apresentando para quem ainda não me conhece, né? Eu me chamo Raquel Nunes, eu sou professora de canto com uma particularidade, eu sou bióloga também, então eu consigo fazer essa interface, né? Entre assuntos da parte do nosso instrumento como um todo, né? Funcionamento, para essa questão aí prática nossa, né? Olá, Arabella, bom dia! Gente, ajuda aí, vão divulgando para todo mundo, as pessoas irem entrando por aqui. Prazer ter vocês por aqui, vocês ainda que vão ver ainda no nosso IGTV. E é um assunto, né, que você pode pensar numa aplicação muito profunda, porque toda a nossa questão vocal, seja controle mesmo de ajustes do nível de tensão de prega vocal, nível de volume, quantidade de harmônicos que a gente vai ter, né? Ou a gente estar bem, ou olá, Éder, ou livres de tensão vocal, tudo isso, nós como instrumentos de sopro, nós dependemos do nosso ar. E não só dependemos do nosso ar, mas como a gente depende do bom funcionamento de toda a parte da musculatura respiratória, acessória, né? Então, todo o nosso conjunto, né? No que concerne desde a parte pélvica, né? Mesmo a parte abdominal, o reto abdominal, os oblíquos internos e externos. Aqui, deixa eu ver, vou dar uma chamada ali na Aida para ela ir entrando conosco. Já estou ao vivo, Aida. Acabou de me mandar mensagem aqui no direct, acho que ela tá para entrar aqui com a gente. E aí, olá Cecília, tudo bom? Obrigada aqui pela presença. E aí, se você imaginar então que a gente tem todo esse grupo muscular, né, que tem que estar funcionando plenamente para nossa voz ter o melhor resultado possível, aí você imagina a situação de mamães cantoras, por exemplo, né? Olha lá, nossa Aida entrou, vamos chamá-la aqui conosco. Vamos solicitar aqui para ela entrar. Olá, Oi, Ada, tudo bem? tudo jóia? E você? Tudo certo. Obrigada por ter aceitado aqui o convite novamente. Dessa vez não vai para a internet, mas tentamos fazer Eu, essa eu que live, né, 3 meses atrás, não foi? por aí foi acontecendo uma série de imprevistos que não deram para a gente continuar. Foi. Mas estamos aqui. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, né? Acho que é um assunto importante da gente estar falando. Eu só quero retificar, né, que, assim, bom, eu não sou professora de canto,
Não tem termos fisiológicos, Mas mas eu tenho, eu vou intermediar, eu vou intermediar. então pronto, então pronto. Eu estava justamente explicando aqui para o nosso público que foi entrando, né, que a gente não vai estar falando dessa questão do apoio respiratório de um ponto de vista mais assim de escolas de canto, tipo escola italiana, escola francesa, escola alemã, escola inglesa, nada disso. A gente vai estar falando, então, desse ponto de vista que é fisiológico, que é natural, de bom funcionamento do nosso corpo, né? E Uhum. aí, nesse sentido, entra o bom funcionamento, né, das musculaturas abdominais, que são acessórias, né, à respiração, toda a questão de oblíquo interno e externo, reto abdominal, o diafragma, o assoalho pélvico, que está todo esse conjunto aí com Que que a tá gente tudo trabalha. costurado, exatamente. Exato, é aí que está ancorado o nosso canto. Quando diz assim que o canto ele é um exercício visceral, é literalmente isso, né? Nós estamos Exatamente. ali apoiados nas vísceras, né? Então é por isso, através desse entendimento. E aí, por que trazer uma mãe cantora, uma cantora lírica, uma psicóloga, uma terapeuta sexual aqui no nosso Meu Eu Minha Voz? A gente está trazendo justamente porque uma pessoa, uma mãe, uma cantora lírica, enfim, que tenha passado por tamanhas transformações no seu próprio corpo, né? Tem condições e de reajuste, né? Porque houve um reajuste aí muscular, de parte Sim, respiratória e tudo isso, né? Para voltar a atuar, para voltar a funcionar, né? Então sim, é sim. nesse viés que a gente vai trazer. Mas ao mesmo tempo, lembrando que esse assunto não é restrito só a mamães, né? Muitos outros De forma alguma. cantores, exato, muitos outros cantores e homens e mulheres, né? Estou falando assim em geral, passam por transformações no seu assoalho pélvico, na sua musculatura abdominal e tudo isso, às vezes enfraquecendo esse conjunto de apoio por conta de maus hábitos físicos posturais, falta de exercício adequado, falta de noção do nível de tensão que pode ser empregado em cima das vísceras através do tudo isso. Então, todas essas pessoas que, digamos assim, estejam desorganizadas e que queiram se espelhar no exemplo das mamães, para se organizar, podem estar, enfim, né, participando e tá todo mundo Ai, a ouvindo? internet! Ah, meu Deus, um gonga, gente! Ai, a internet! Estou vilão da internet daqui, oh meu Deus! Cinco Ó, ganhando a live tão boa, o... já tinha até uma colega aqui, ó, elogiando assunto interessante, bastante confundido por alunos e professores de Sim, canto, sim, né? exatamente. E é interessante porque, por exemplo, eu na minha formação, eu não ouvi nada disso. Assim, né? Assim, fiz vários cursos, participei de, mas não ouvi. Não me falaram, não faziam exercícios específicos, que é uma coisa que muitos vão por intuição, né? Mas quando você vai por consciência, é muito melhor, né? Consciência do que você precisa fazer com o seu corpo, enfim. Completamente. Então, assim, eu gostaria, só para a gente ir tecendo uma teia aqui de conhecimentos, né? Mas você falar então do iniciozinho da tua formação como cantora, né? Na universidade, tudo. Então, você falava que não tinha noções nem exercícios nesse sentido, né? Mas como é que você pensava, ou não simplesmente não pensava na tua respiração? Como é que era esse assunto para ti? E como que foi que eu gostaria que a gente fizesse o contraste, tipo assim, do antes e do depois, né? Porque a gente sabe que a gente vem com um instrumento antes de estar grávida e sai do hospital com outro instrumento, mais ou menos assim, Com né? outro instrumento, com outro corpo, Com outra, outro corpo, outro, outro tipo de outro, gravidade.
Bom, se eu for falar assim, antes, né? Antes eu não tinha tanta consciência corporal do meu corpo como eu tenho hoje. Eu talvez não seja referência, porque eu sempre fui uma pessoa de voz fácil. Eu sempre tive Entendi. agudos fáceis. Eu não precisei. O trabalho que os professores de canto fizeram comigo não foi um trabalho de lapidar, de construir nota por nota, enfim. Eu tinha uma voz fácil, né? E em cima disso eu tinha algumas vantagens. Então, não necessariamente eu precisaria estar apoiando direito, da forma Entendi. correta, ou com tudo. O agudo ia sair. Assim, eu nunca tive problema, por exemplo, com agudo. Então, isso me colocava num lugar de não consciência, tecnicamente confortável, mas também me colocava num lugar tecnicamente desconfortável, porque quando tinha uma exigência muito técnica da voz, obviamente eu não respondia, porque eu não dominava o meu instrumento, Aham. né? Consegui fazer algumas coisas interessantes, mesmo, né, dentro desse lugar. E, assim, eu tenho certeza que eu não sou a única. Ai, travou. Você travou aqui para mim. Tá, não, você também travou um pouquinho, tá um Ah, pouco tá. oscilante, mas eu consegui te entender ainda. Tá. Te colocou no lugar. Infelizmente, alguns cantores ainda trabalham dessa forma, né? Nesse lugar de uma não consciência plena. Hoje a gente já tem vários professores de canto que têm, assim, uma bagagem, assim, muito legal para os alunos, né? Luísa Certo. Franciscone, Érica Kalina, o Gilberto, assim, são pessoas que eu tenho acompanhado e que são pessoas que entendem pra caramba de fisiologia, estão falando da questão do assoalho pélvico e sabe de toda essa relação. Em contrapartida, Uhum. tem alguns profissionais que infelizmente pararam no tempo. E aí, Justamente por essa facilidade da voz, né? Ai, a voz sai, entendeu? E aí, mas assim, antes mas, eu era assim, depois aham. da gravidez, porque aí que você fica com um buraco negro dentro da. Você tem um vazio, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, assim, o primeiro evento que eu fui fazer um casamento, e aí eu fui cantar aquele dueto do Fantasma da Ópera. Quando eu Uhum. precisei fazer aquele agudo lá, cadê? Eu não senti nada aqui embaixo. Foi muito doido. E aí nossa, e aí assim, a gente já estava num processo, o Luciano já estava buscando alguns exercícios e testando alguns exercícios, mas se você ainda não tem consciência plena do seu corpo, assim, da musculatura que você precisa ativar, eu ainda não estava, até porque eram 40 dias, depois de 40 dias eu fui fazer uns eventos, assim, Tá, logo no, né? término da Bem assim, quarentena. bem no Aham. início, bem no início. Então, assim, depois, aí é o que muitas mulheres relatam, sobre essa ressignificação e esse reconhecimento do seu corpo, né? Porque a gente passa a olhar o nosso corpo de uma forma diferente, né? A Exatamente. gente aceita as nossas marcas, porque a gente gestou duas vidas, a gente gerou vidas ali, né? Esse corpo, ele tem essas Uhum. marcas por conta de uma história linda, né? Então, assim, quando Sim. você passa a olhar esse corpo de uma forma diferente, você faz as pazes com esse corpo e você entende o que você precisa é, dar para esse corpo, né? Por exemplo, se você está com o cabelo mais ressecado, você sabe que você precisa fazer uma hidratação, que você precisa fazer não sei o quê, que você precisa fazer uma umectação, enfim, depende de cada cabelo. E quando o seu Uhum. corpo também ele está carente, né? Você tem uma musculatura flácida, então você vai fazendo os exercícios corretamente, você vai entendendo todo esse mecanismo de fortalecimento, porque quando você entra nesse processo de pós-parto e fechamento de diástase e canto,
as diferenças, elas não são sutis. Elas são assim, né? Elas são assim, de uma semana para outra você já percebe que a voz está girando melhor, né? Você sente melhor o apoio, você sente a dificuldade de manter a sustentação do músculo, porque a musculatura está fraca. Então, assim, esse antes e depois é muito mais de um processo de reconhecimento mesmo desse corpo. Que é uma coisa que todo mundo pode ter hoje, com toda a informação que a gente tem, com toda a informação que a gente tem, antes de passar por tudo isso, né? A parte hormonal, às vezes, tem a ver, sim, tá? Mas ela não é determinante. Por exemplo, a gente... Na gravidez, né? Na gravidez. Na gravidez, né? Mas, assim, eu ia tocar num ponto, mas lá pro final da nossa live, a gente poderia até pegar gancho aqui com essa pergunta da Cecília, né? Porque no caso, por exemplo, só falando mais uma vez, a Aida também é terapeuta sexual, né? Então eu posso explorar um pouquinho essas habilidades dela de psicóloga e de terapeuta sexual, né? Então, por exemplo, mulheres ou até mesmo homens, enfim, né, que tenham sido violentados, né, pessoas assim, ou que tenham tido um parto muito sofrido, né, que tenham, enfim, alguma dificuldade ali na parte do assoalho pélvico, que esteja tendo dor na relação sexual, por conta desses fatores mesmo, de desarranjo muscular e tudo isso, essas pessoas podem vir apresentar algumas relações com a questão do apoio respiratório, evitando aquela região pélvica, e isso aí mantendo uma laringe mais alta, ficando com uma voz agudizada, muito tensa, né, tentando transferir o que seria de um apoio que era mais ventral, né, uma coisa mais tensa, mas isso também tem interferência na quantidade de hormônios sexuais que você vai produzir. E esses hormônios sexuais, eles interagem diretamente com as pregas vocais. As pregas têm receptores para hormônios, né? Então, isso pode interferir no timbre mesmo da pessoa, né? Na qualidade tímbrica. E aí, eu tinha selecionado, digamos, essa pergunta lá no final, né? Mas, assim, a gente pode até puxar esse ganchinho, já como ela falou da parte hormonal, e eu expliquei o que tem a ver biologicamente, né? Da tua visão, Aida, de pessoas que tenham tido essa coisa de um parto desumanizado, muito traumático, ou as pessoas que foram violentadas, que passaram por todas essas transformações biológicas tão profundas, até a nível de resultar numa coisa sexual mesmo, né? Uhum. Porque a gente sabe que a mente, ela comanda todo esse sentido, né? Uma vez que você tem aquele trauma, tua mente, ela gera aquelas reações fisiológicas mesmo, né? Então, assim, qual que seria o viés, né, de reabilitação psicológica para que depois eu conseguisse vir a acessar, através de exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, de fato, a sua vitalidade e o encontro com a sua voz verdadeira, né? Se quiser falar nesse sentido, fica à vontade. Nossa, tem muita coisa aí. Então, eu vou tentar ser pragmática, até por conta do tempo. Mas, então, assim, vez ou outra eu atendo alguns cantores ou músicos instrumentistas. A Cecília está ansiosa. O nome disso é ansiedade. Então, e aí é interessante porque eu atendi um cantor, contratenor, e que uma das queixas dele é porque ele travava muito, né? Ai, meu Deus, não cai, Aida. Principalmente cantores, assim. Gente, você tinha travado para mim. Depois, tá. Voltamos? Voltamos. Estou te ouvindo. Ok. Então, o que acontece?
Quando a gente fala de traumas, né, a gente não fala só, assim, necessariamente da cabeça. Esse corpo também carrega uma história, né? Esse corpo também, ele tem registros, né? Por exemplo, quando a gente fala de relatos de primeira experiência sexual, a gente fala também do registro que esse corpo teve, né, dessa memória erótica. Qual foi a memória erótica que ficou registrada, né? Quando a gente fala de abusos, a gente tem uma violação, né, de uma possibilidade de se obter prazer. Então, geralmente, uma pessoa que sofreu um abuso, ela entra num processo de punição, de se punir, né? Então, ela acha que ela não merece prazer, ela acha que ela não deve se permitir, enfim. E ela vai se punir de várias formas. Quando a gente fala de canto, né, a gente está falando de uma outra forma de gozo. Porque você acessa vários lugares, né, desse corpo, dessa memória, né, essas sensações que às vezes, né, o que canto tem a ver com sexualidade? Tudo. A gente está trabalhando tudo, né? A gente trabalha com aquela rede do assoalho pélvico, a gente tem que ter consciência disso tudo, né? Para a gente poder saber respirar, para a gente poder emitir um som que é nosso e é único. Então, assim, todo esse processo de consciência corporal, de consciência emocional, de como você vai reagir, tudo isso está completamente interligado. Então, assim, sim, tudo isso pode, sim, impedir uma pessoa de chegar e fazer. A não ser que ela tenha, algumas pessoas, poucas pessoas, têm um instinto, assim, tão autoviolento mesmo, que elas vão e fazem, independente, e passam por cima do que elas estão sentindo, enfim, de como aquilo está mexendo com elas, né? É fato que uma pessoa que passa por um abuso, por um parto muito violento, eu tive alguns pacientes já que tiveram partos normais, com laceração grau 2, grau 3, então pessoas que sentiam muitas dores, ou com diástase de rompimento total. Então, geralmente é a pessoa que sente dor na relação, porque os órgãos estão todos para baixo, não vai conseguir, ou se não vai apoiar de uma outra forma, que aí a prega vocal vai criar uma tensão, né, e uma compensação, e o corpo, porque o corpo é assim, né? Se não está tudo regulado, ele vai criar uma compensação. Se você tem uma perna maior que a outra, ele vai compensar, o seu corpo vai compensar. Então é isso, essa compensação psicológica é o que às vezes acontece e que faz muita gente continuar cantando. Isso é saudável? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. O ideal é essa pessoa tratar essas feridas, né? Para que ela também tenha prazer em subir ao palco. Porque ela vai estar sempre num lugar de dúvida. Será que eu vou dar conta? Será que esse agudo vai sair? Será se aquilo lá não sei o quê? E aí, às vezes, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que às vezes teve lacerações, ou está com a diástase ainda muito aberta, enfim, tem escape de xixi, dependendo se tiver que fazer uma cena muito assim na ópera e tal, ela é uma pessoa que às vezes vai ficar desconfortável, enfim. Então, assim, todos esses registros que a gente carrega ao longo da vida, eles interferem sim no canto. Se é uma mágoa com o pai, se é um abuso físico, se é um abuso psicológico, se é um abuso... Enfim, todas essas formas de abuso, elas interferem na maneira de cantar, elas interferem em como você vai tensionar, enfim, e isso não é legal. Por isso que é importante o processo terapêutico, para que a pessoa entenda quais são os mecanismos que ela construiu para se proteger, né?
e também reconstruir isso da melhor forma e mais saudável possível. Não sei se eu, assim, consegui... Porque a gente está partindo desse pressuposto, né, de que o mental, então, está sendo expresso no físico através da coisa da respiração. Mas você não vai conseguir mudar esse teu jeito de se relacionar com a respiração de maneira plena se a tua mente, primeiramente, não estiver bem. Então, só assim, traduzindo em algumas palavras, essa parte que a Aida está colocando, né, onde entra o processo terapêutico primeiro para resolver essas questões. Não, e se a gente for pensar, a respiração, ela mede muita coisa. Quando você está feliz, você respira de um jeito. Quando você está triste, você respira de outro. Se você está muito ansioso, você respira de um jeito. Enfim. E aí, quando você faz essa leitura, né, você também sabe o que fazer para poder regular aí né, e ter esse controle, né? É que a gente pode colocar assim. Com certeza, não. E agora partindo um pouquinho assim para uma outra abordagem um pouquinho mais já dentro da parte física e muscular, eu sei de antemão que a Aida teve 2 experiências de reajuste muscular, das 2 gravidez, foi diferente, né? Uma foi mais complicada de restabelecer que outra, né? E aí eu gostaria que você estivesse compartilhando isso com o pessoal, como é que você fez para ir organizando isso, né? E como que foi que a tua voz respondeu em ambos os processos, né? Da gravidez que foi mais difícil de restabelecer a parte muscular e da outra que foi mais tranquilo. Comenta aí com a gente, por favor. Então, eu sou mãe de 2, né? Tenho um casal. Bom, na primeira gravidez, foi quando o meu esposo começou a mais ou menos trabalhar. Ele já vinha trabalhando mais ou menos com esse processo de fechamento de diástase. E aí ele estava ali nos experimentos. Eu fui a experiência dele. Então ele foi testando alguns movimentos. A gente demorou um pouco mais de tempo para poder deixar de... E uma peça que eu vou cantar, que obviamente exigia, ela era muito mais técnica, eu tive várias falhas técnicas, né, nessa peça. E aí eu lembro que eu saí arrasada, assim. Eu não entendia por que... Calma aí, que minha filha acordou. Eu não entendi o porquê. Eu falei, gente, mas estava saindo tudo ok, enfim. E aí hoje eu entendo, é porque a musculatura realmente não estava pronta. A gente ainda estava num processo de fechamento e fortalecimento muscular. E aí, obviamente, quando você sobe no palco, que o corpo não está pronto, né? Ele vai para o erro. Ele não vai para o acerto, né? Porque você está brigando pelo acerto. Enfim. Uhum. E aí, eu lembro que eu saí arrasada. Achei que eu não fosse mais cantar. Depois, aos poucos, as coisas foram voltando ao normal, né? Enfim. Na segunda gravidez, a gente já sabia o caminho das pedras. Então, foi assim, o médico liberou, em 3 meses a gente fechou a diástase, e aí em 3 meses eu já estava cantando tranquilamente. Assim, é claro que você tem as limitações por conta do fortalecimento, né? Foram 2 cesáreas, e isso também faz diferença, né? Porque agora, o fato de eu sempre ser ativa, sempre fazer atividade física, isso faz diferença também, fez diferença para mim na recuperação da cesárea. Uhum. Na recuperação da cesárea, enfim. E a gente, às vezes, os cantores, de uma forma geral, esquecem que nós também somos atletas, né? Que a gente precisa manter nosso corpo ativo, né? E isso faz toda a diferença para a gente ir para o palco, para a gente se movimentar numa ópera, né? Enfim, para esse corpo responder.
Então, assim, na primeira vez foi uma coisa meio tentativa e erro, a gente estava entendendo o processo. Na segunda, e assim, todas as pessoas que eu conheço, né, que estão grávidas e que eu sei que vão voltar a cantar, quanto antes fizer esse processo, melhor, porque aí a gente entende, o apoio fica mais seguro, a gente nos dá a saúde, né, perineal ali. E eu acho que basicamente é isso, assim. Tá. Aida, eu tenho uma dúvida muito particular, né, que é uma Pode coisa perguntar. minha que eu estou tentando resolver ainda com o programa, né? Ah, Assim, só para antes de introduzir essa minha pergunta, eu vou só te dizer o que aconteceu nesses meses que a gente não se viu, né? Da última live para cá. Eu tive que parar o programa, né, de restabelecimento da diástase por conta de um acidente no meu pé, na minha perna, né? Eu fiquei com ele todo, tipo assim, fora, ficou totalmente deslocado, eu tive que colocar bota, sabe aquela bota para não mexer, passei um mês com aquilo ali, isso atrapalhou nossa, muito, né? E aí eu tô querendo falar dentro dessa janela aí, já colocar para o pessoal que está assistindo a relação entre, né, a perna, a pelvis, o quadrado da lombar e o diafragma. Porque tudo isso amarrado muscularmente, né, desde do que a gente chama de fáscia, né, que é o tecido conjuntivo ali, as próprias ligações, tudo interna, quando que isso interfere? Então, você imagina que eu estava assim, com um peso muito grande, né, em um dos lados da sim. perna, tendo ainda, né, que sem poder ter o repouso adequado, né, tendo que fazer as coisas da casa, imagina, eu ia fazer almoço para as Com crianças, tipo assim, menino, é. eu tô lá botona, então, e cuidando de todas as coisas, e sem parar meus projetos de dar aula de canto, de pesquisa, e tudo isso levando, tocando tudo, né, nesse pé, mas sem poder fazer os exercícios, né, do programa, que você sabe que tem alguns exercícios do Mãe Sem Barriga, que é o programa que a gente faz, né, que é o do Luciano Frazão, que é o esposo da Aida, só falando aqui para o público que a gente fala já se entendendo, né? Só deixando aí claro para o pessoal que está assistindo. Então, assim, eu tive que parar, porque tem exercícios de 4 apoios, tem exercícios onde a perna fica em determinadas posições que não eram tão confortáveis devido ao acidente, tudo isso. E aí eu comecei a sentir algumas outras tensões que eu não estava sentindo enquanto estava fazendo o programa direitinho, né? Você vê que foi uma pedrinha aí no sapato. Então, toda questão que envolve essa parte postural, tá? Conectiva, então isso aí também vai interferir no teu apoio respiratório e, por conseguinte, vai interferir na questão vocal, né? Tipo por efeito dominó, assim, né? Mas dentro do programa, eu já estava tendo uma pequena dificuldade com a questão do ajuste de tamanho de costela, né? Tamanho de? Costelas, né? Costelas abertas, que normalmente o que a gente visualiza, assim, muita gente que trabalha, que ensina, que se mantém as costelas abertas, vai deixando, né, o reto abdominal, o assoalho pélvico atuar ali no teu benefício expiratório, né? Como que você ajustou essa questão de tamanho de costela? Porque ele normalmente no programa Mamãe Sem Barriga, ele pede para deixar costela aberta, depois fechada e depois fazer a ativação abdominal, né? Esse é o Uhum. procedimento, né? Mas enquanto você partindo depois desse funcionamento para levar para o canto, o que você fazia com essa questão das costelas abertas? Ou você deixava simplesmente fechar e ativar? Como é que você administrava isso aí? É uma grande dúvida. Uma vez eu até perguntei para ele, né? Uma vez ele até me falou assim, Aida, olha,
a maioria dos meus alunos não são cantores, né? Então, quando eu falo costelas abertas, é justamente para a pessoa, é uma fala didática para as pessoas entenderem que elas precisam ir fechando a musculatura do reto abdominal, né? Então, assim, e aí, automaticamente, quando ele pede a ativação, você também contrai ali, faz o movimento, né, de contração do assoalho pélvico. Então, que são músculos meio que, não é que é independente, né? Mas, assim, se eles estão contraídos, o apoio fica acamado. Mamãe. Isso é a forma que eu entendo. Então, aí a gente não faz força. Aí a voz gira. Né? Então, assim, isso para mim foi a grande sacada. O André Vidal até entrou aqui, ó. André. Porque eu lembro quando eu voltei a fazer aula com o André, depois da segunda gravidez, quando eu voltei, comecei a fazer os movimentos, para começar os exercícios, né? Para fechar a diástase, a voz começou a girar melhor. Eu comecei a ter um pouco mais de sustentação e sem fazer força. Porque se a gente fizer força, quando a gente está com a diástase aberta, aí a gente faz quase, mais ou menos, a mesma coisa que o abdominal faz. Só que de uma maneira mais interna, né? Mais, exatamente. Assim, profunda, digamos assim. Exatamente. Né? E aí, eu vou te deixar um dado aqui, e para o pessoal também, né? Depois daquela nossa tentativa de nossa primeira conversa, apareceram alguns cantores para conversar comigo no direct, umas 3 pessoas. E usavam o apoio ou em apneia ou forçosamente para baixo, né, mantendo o tempo todo a barriga para fora, né, e fazendo aquele peso extra de hipertensão sobre o diafragma, sobre as vísceras, né, e estavam justamente com qual problema? Com o problema da diástase, né? E aí, se você pegar aqui na nossa conversa, né, e ver os N fatores de desdobramento que isso tem na qualidade de vida mesmo da pessoa, né? Desde a parte do assoalho pélvico, até o desconforto de, sei lá, ficar com os esfíncteres frouxos, né? Dores nas costas, tudo isso. Essas dificuldades na parte performática, né? E de qualidade de vida também são muito sérios. Então, vale a pena a gente investir nessa coisa de procurar entender a nossa natureza, entender como é que o bom funcionamento do nosso corpo é. Porque, olha, eu nunca vou me esquecer, depois do parto, especialmente da segunda, que foi um parto muito complicado, assim, uma cesárea de emergência e tudo, né? Eu minha segunda bebê, meus espirros e toques. Quando doía, parecia assim que eu ia tipo desmontar inteira. E aí é um momento onde existe, né, o recrutamento natural do que a gente chama de apoio respiratório. São nesses momentos, né? Para quem diz que não apoia a sua voz, que não tem noção nenhuma de apoio, você apoia. Toda vez que você espirra, que você tosse, você apoia a sua voz. Não, mas é porque quando você falou assim, apoio, não sei o quê, né? Eu falei assim, eu não tenho cacife pra falar essas coisas, não. Eu sou a menos indicada, assim. Eu só sei da minha experiência. Exato, mas é a nossa grande verdade como ser humano, né? Essa coisa que ela é o natural, né? O recrutamento do natural para a parte mesmo de consciência nossa, né? E aí é muito sobre autocuidado, né? Às vezes a gente só entende, talvez, o impacto, né? Que um dente, né? Que, sei lá, tá cariado, ou que machucou, quando ele tá doendo, né? Mas se a gente tiver todo um cuidado com esse todo, talvez a gente não precise sentir esse impacto, né? Só que, infelizmente, não é uma coisa que é passado pra gente desde pequeno. Que a gente precisa aprender a dizer não, que a gente precisa cuidar da saúde, que a gente precisa escolher bem os alimentos, né? Que a gente precisa se manter em movimento, né? O que é passado é que a gente tem que vestir 38,
que tem E que ter se cabelo, vira, né, minha filha? Se vira nos 30. que a gente tem que vestir 38, que a gente tem que ter o cabelo liso, que a gente tem que vestir a roupa de marca. Isso é passado. Mas não é sobre a gente, né? E quando a gente entende esse processo de autocuidado, aí é um outro olhar que a gente tem para com o nosso corpo, né? Não é um olhar de cobrança, é um olhar de cuidado. Completamente. E assim, você tocou num dos pontos aí que eu ia até falar, né? Que, por exemplo, a questão do próprio a comida, né? Assim, não só essa coisa de você ser magro, mas você imagina só que no momento em que você come, você está ou disposto a ter um bom funcionamento intestinal, ou não, né? Porque você está recrutando ali determinados tipos de bactéria que podem ou não ajudar teu funcionamento intestinal. E aí a pessoa que, por exemplo, está nessa tentativa de retomar a integridade do reto abdominal, né, a integridade do seu assoalho pélvico e tudo isso, e passa por uma prisão de ventre, você tem todo o volume ali interno do teu intestino alterado também, você está tentando fechar essas musculaturas, essas pessoas também, e não só por questões físicas, elas vão ter uma certa dificuldade de reordenar a parte respiratória também a partir daí. Ver como o nível de autocuidado da gente, ele tem que ser muito profundo, e não por causa de uma raiz XYZ que te diz que tu tem que ficar magro, que te diz que tu tem que estar mas assim, por você mesmo, né? Pela tua integridade física, que vai estar refletindo na parte respiratória. E aí eu lembro de uma frase muito legal que eu ouvi da Neide Thomas, né, que ela falou que hoje em dia muitos cantores, né, estavam perdendo a sua voz em torno de 10 a 15 anos de uso, porque você não está. Muitos professores de canto têm a coisa da pressa de desenvolver as vozes, tem que ser o vozeirão, tem que estar extremamente forte. Às vezes aquele corpo não está preparado para aquele som que está sendo pedido, né? Exatamente. E aí, exato. Porque o cantar, ele não é de fora para dentro, né? Ele é de dentro para fora. Então, é tanto a cabeça que você precisa trabalhar, quanto as musculaturas internas, né? Que às vezes as pessoas não têm consciência. Ah, uma mulher ali que, sei lá, segura o xixi enquanto nova, então, ela segura intuitivamente, mas você fazer esse movimento consciente, né? E a pessoa falar assim, contrai o assoalho pélvico, fecha o serré, não sei o quê, e pensa na respiração, e assim, assado. É um outro lugar. É um outro lugar de, né? E aí é uma outra forma de conhecer seu corpo também. Completamente. Então, assim, Aida, tô vendo que você também está precisando cuidar do bebezinho, mas quero te agradecer tanto por esse momento. Não, mas temos tempo ainda. Temos 5 minutinhos ainda. Maravilha. Vamos abrir aqui para se alguém tem perguntas. A gente falou de bastante coisa, assim, só vou dar um apanhado geral, né? A gente falou desde as relações mentais com acesso dessas musculaturas, a gente falou também como que o recrutamento consciente da parte muscular mesmo, respiratório, treinamento desse fortalecimento do reto abdominal, do assoalho pélvico, faz diferença para a questão de liberação de tensão vocal e tudo isso, né? Tem estudos, né, que mostram a ligação direta, né, do relaxamento da laringe com o assoalho pélvico, né? E assim, por isso que aí, quando a gente fala de sexualidade, por exemplo, quem gosta de fazer sexo anal, por exemplo, tem toda uma conexão. Quando você relaxa, né, você faz esse relaxamento, porque quando a pessoa faz o sexo anal, são 2 esfíncteres que o pênis passa. Então, você tem um esfíncter externo, né, que é ali o que está aqui fora, e tem um esfíncter interno, que ele está completamente ligado com essa articulação aqui,
né, da laringe. Então, se tem um relaxamento aqui e aqui, você tem um relaxamento do esfíncter, do segundo esfíncter. Tanto é também, olha como a voz se relaciona com essa parte, né? As parteiras, as pessoas desse conhecimento ancestral, né? Normalmente, se a pessoa está se preparando para ter um parto natural, por exemplo, né? É recomendado a pessoa cantar, aprender a cantar de maneira relaxada, né? Para ir ajudando a liberação do bebê. Né? E também para a questão das endorfinas, que são liberadas na corrente sanguínea, né? Para você ir ajudando a liberar aquela dor física, né? E até o momento de disfunção. Então, você vê, então, como a gente está conectado, de fato, por esse... Tudo conectado. Tudo. O Éder está agradecendo aqui a live. Tanto esteja realizado da melhor maneira possível. Obrigada, Éder. O Éder é incrível, ele está em todas as lives. Muito obrigada. Estou sempre acompanhando de perto o trabalho. Maravilha. Então realmente a gente tem tudo a ver, né? E essa coisa de você conseguir construir o seu campo a partir dessas premissas, né? De conhecimento muscular, fisiológico, tudo isso vai ajudar você a ter uma voz muito mais longeva, livre de tensões, né? Exatamente. Muito mais parada, de fato. Com certeza, com certeza. Sem sombra de dúvida. Autoconhecimento é tudo, gente. Autoconhecimento é tudo. Façam terapia. E façam terapia, né? Porque muita coisa dessa parte de apoio é realmente de reflexo emocional que a gente tem também a respeito e em cima das musculaturas, né? Sim, sim. Com certeza. Aida, obrigada, viu? De coração. Eu também tenho que dar uma aula agora às 11 horas. Essa vida que não para. Essa vida que não para. Mas estou muito feliz de ter conversado contigo, assim, esclareceu muito das minhas dúvidas pessoais. Eu acho que ajudou também para as pessoas que assistiram e que vão estar assistindo a partir daqui também de Salvar no IGTV, né? E que a gente entenda realmente essa nossa integridade, né? Como corpo, como voz, né? Mente e físico. Sim. Bom, quem quiser me acompanhar no Instagram é @AidaKellen, com 2 L's e N no final. E quem quiser entender um pouquinho sobre diástase, é @lucianofrazão.diástase, né? Ele fala um pouquinho lá. Exato. E as mamães, tem um programa online aí, quem quiser. Com certeza, gente. Sigam eles, que pessoas assim muito inspiradoras. A Aida sempre traz mensagens aí muito importantes para a gente na parte mental. E o pessoal que está com dificuldade de organizar realmente seu apoio respiratório, não entende como fortalecer essas musculaturas, então sentindo realmente fraqueza, né, abdominal, pélvica, segue aí o Luciano, que apesar do programa dele ser voltado mais especificamente para mamães, mas realmente é de ajuda mesmo para a gente que é do canto, né? Com certeza. Com certeza. Abraço, querido. Um beijão. Muito Tudo de obrigada. bom. Obrigada para quem ficou até agora e a gente se vê por aí. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, tudo bom. Ai, Jesus. Agora eu nunca sei